A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, que bom ter você conosco em mais um programa Cada Dia, que é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, que há 148 anos anuncia as boas novas de Jesus. Quando paramos para avaliar como as coisas chegam até nós, seja em termos de tecnologia ou conhecimento, uma pergunta nos vem à mente: será que avançamos ou retrocedemos? Não há dúvida de que, com o passar dos tempos, ou melhor, dos anos, no campo científico, o homem evolui e muito. É só darmos uma volta no tempo. Quem diria que ligaríamos ou desligaríamos aparelhos ou sistemas eletrônicos com um controle remoto na mão ou simplesmente com a voz? Quem diria que nos tornaríamos uma geração computadorizada com tantas possibilidades de aumentar o conhecimento pessoal e a conexão entre as pessoas com toques digitais? Mas, mesmo com os avanços citados e outros não mencionados, temos que admitir que, em muitos casos, retrocedemos, pois não podemos negar que o uso maléfico de determinadas invenções, elaboradas inicialmente com o fim de promover o bem, acabaram por promover e ainda promovem a morte de milhares de pessoas. Quem não se lembra dos propósitos nobres de Santos Dumont com a invenção do 14 bis e depois de sua tristeza mortal ao saber que aviões estavam sendo usados para lançar bombas sobre seres humanos? Há muitas coisas que foram inventadas para ajudar a humanidade, mas que também merece uma avaliação ou reflexão sobre o assunto. Isso é bom ou é prejudicial para nós? E é esta pergunta para nós mesmos que fará com que avaliemos como tem sido também o nosso procedimento no uso das coisas que foram inventadas para o bem comum. Recentemente, foi constatado que muitos acidentes no trânsito, alguns deles fatais, têm ocorrido pelo uso impróprio do celular, ou seja, muitos motoristas estão dirigindo e falando ao celular ao mesmo tempo. O que foi feito para facilitar a vida das pessoas acabou, pelo seu uso inadequado, contribuindo para o fim de uma ou mais vidas, dependendo, é claro, da extensão do acidente automobilístico. E quanto à internet? O que isso tem contribuído para ajudar em nossa comunicação? Será que isso tem um lado negativo também? Também já se diz que alguns aplicativos para aparelhos conectados à internet que poderiam contribuir para aproximar amigos distantes ou até iniciar novas amizades têm levado casais à separação e até mesmo levado famílias a deixarem de lado a conversa face a face, dando-se assim preferência à conexão virtual e não àquela que é real. O escritor e doutor em Ciências da Comunicação, Norval Baitello Júnior, ao refletir sobre imagem, comunicação, mídia e cultura na sociedade, fala acerca de um fenômeno, o fenômeno da iconofagia. A iconofagia nada mais é do que devoração de imagens juntamente com a voracidade por imagens e a gula das próprias imagens. Num contexto assim, o real torna-se obsoleto, antiquado e a visibilidade é elevada à posição de maior importância. Entretanto, como bem lembra o escritor anteriormente citado, a visão não requer a presença, possibilitando as substituições pelas imagens, enquanto os sentidos de proximidade exigem a presença física, a corporeidade. E quando se privilegiam a distância e as imagens visuais, só o que pode ser visto assume o status de valor. Não nos enganemos, avanços que não geram relacionamentos humanos saudáveis e que servem mais para nos acorrentar a práticas, fazem de nós protagonistas do trágico, da decadência moral e da banalização da vida. Tudo isso nos impede de sermos poesia do Criador. E onde os poemas de amor não encarnam, toda a impressão de avanço é ilusória. Avançamos ou retrocedemos? Queremos continuar com este tema logo depois do intervalo. Mas antes eu quero te convidar a ser um parceiro em missão.
Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Daqui a pouco estamos de volta ao nosso intervalo, ele é bem rapidinho, por isso eu reforço o convite para você continuar conosco, já estamos de volta. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Bom dia, querido amigo e irmão. Que grande alegria para nós é receber você em mais um programa Cada Dia. No dia de hoje, o nosso tema trata sobre avanços que não geram relacionamentos humanos, nos levam à decadência. O grande poeta e pregador inglês do século XVIII, John Donne, disse: "Nenhum homem é uma ilha." Ao dizer essas palavras, ele revelava que Deus nos criou para relacionamentos. Há outra frase que já se tornou de domínio público, que diz o seguinte: pessoas necessitam de Deus, mas pessoas necessitam de pessoas. Essa expressão nos mostra que fomos criados para relacionamentos. Se o uso da tecnologia nos atrapalha nos relacionamentos prioritários da nossa vida, temos que avaliar o nosso uso da mesma. E se estamos ou não escravizados por ela, devemos reprimir a sua utilização. Mas quais serão os relacionamentos prioritários que nos levam a afetar a nossa vida com a tecnologia? O texto de Efésios 5,18 começa a delinear a nossa resposta. A palavra de Deus diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Esse texto fala que para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, temos que ser bem-sucedidos nos nossos relacionamentos prioritários. Se o uso da tecnologia atrapalha esses relacionamentos, esse é um sinal de que estamos nos perdendo na caminhada. Na sequência do nosso texto bíblico, a palavra de Deus nos revela como é esse relacionamento cheio do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, o texto nos diz que é um relacionamento com Deus na vida diária, porque o texto fala: "Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução." Qualquer pessoa que se deixa dominar pelo vinho, ou por qualquer outro sentimento, ou até mesmo pela própria tecnologia, faz dessa questão um ídolo do seu coração, o que atrapalha o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, trará destruição para a sua vida por colocar qualquer outra coisa no lugar com Deus. Mas qual será outro relacionamento que a tecnologia pode afetar? A tecnologia pode afetar o nosso relacionamento com Deus no culto. A sequência do nosso texto diz que para sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós devemos agradecer a Deus com gratidão, louvor e alegria em nossos corações, queridos amigos e irmãos. Se você prioriza a tecnologia, você não terá tempo para adorar a Deus e terá desculpas para fugir do culto público e da adoração a Deus. Se você é escravo da tecnologia, isso afetará sua vida de culto no meio da comunidade cristã. Mas qual será outro relacionamento que a tecnologia pode afetar? O outro relacionamento que a tecnologia afeta é o relacionamento conjugal. Na sequência, o texto nos diz que mulheres têm que respeitar seus maridos como a igreja deve respeitar a Cristo, e que maridos têm que amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e deu sua vida na cruz por ela. Ora, pois, se a senhora
prioriza a tecnologia, minha querida irmã, a ponto de não honrar o seu marido e não dar a ele o tempo necessário para que ele esteja junto com você a cada dia, isso se torna uma idolatria. Mas você também, meu querido amigo e irmão, se a sua mulher quer conversar, quer ir ao cinema, quer ir ao restaurante, mas você, por estar no seu computador ou no seu celular, não quer se relacionar, você vai, a sua família, danificar. Tome cuidado com a tecnologia. Mas qual será outro relacionamento que a tecnologia pode afetar? O relacionamento de pais e filhos. O texto da palavra diz que filhos têm que obedecer aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. E Deus tem a promessa para os filhos que obedecem de que terão longa vida sobre a terra. Mas também o texto diz que os pais não podem provocar seus filhos a ira, não podem ser incoerentes, mas têm que criá-los no ensino da palavra do Senhor e também na disciplina da mesma. Queridos amigos e irmãos, gera grande perplexidade quando nós vemos uma família reunida e cada um com seu smartphone na mão. E o pai não olha para os filhos e os filhos não olham para o pai. E não há comunicação naquele lar. Eles estão de corpo presente ao lado um do outro, mas estão emocionalmente distantes um do outro. Mas qual será outro relacionamento que a tecnologia pode afetar? Na sequência, o texto nos diz que a tecnologia pode afetar o seu relacionamento laboral. Nos dias da Bíblia, não havia sindicatos, nem patrões, nem empregados. Havia servos e senhores. Mas a Bíblia diz que aqueles que são servos têm que servir aos seus irmãos, como aqueles que estão servindo ao próprio Senhor Jesus, com gratidão no coração, sem ficar de olho na recompensa, mas servindo com amor. Mas também aqueles que eram senhores tinham a responsabilidade de tratar com doçura e carinho aqueles que os serviam, com a consciência de que eles eram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Se você, querido amigo, está no seu trabalho e gasta muito tempo com e-mail, gasta muito tempo olhando o WhatsApp, gasta muito tempo no Facebook, você não glorifica a Deus, porque você está tomando o tempo de trabalho pelo qual você é pago. E querido amigo e irmão, você como patrão na sua empresa tem que ser um exemplo para os seus funcionários e não pode deixar-se dominar pela tecnologia, querido amigo e irmão, porque senão ela se tornará uma idolatria no seu coração. Se a tecnologia danifica esses relacionamentos, é sinal que ela está se tornando um ídolo para mim e para você. Como podemos erradicar essa idolatria do nosso coração? O romancista russo Fyodor Dostoiévski escreveu: há no homem um vazio do tamanho de Deus. De igual modo, o matemático francês Blaise Pascal afirmou: há no homem um buraco da forma de Deus. É somente crendo em Jesus e tomando a decisão de buscar a Deus em primeiro lugar, que você será cheio do Espírito e estará capacitado para ordenar as prioridades da sua vida. Como disse o Senhor Jesus em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe e te livre da escravidão à tecnologia. Muito obrigada por estar conosco. O nosso programa tem levado a palavra de Deus a milhares de pessoas no Brasil e você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse o nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão e cadastre-se. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo o seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Até o próximo programa na semana que vem, nesse mesmo dia e horário e mesma emissora. Fique com Deus e até lá!
Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.